Oi, pessoal. Meu nome é Rafael Rudolph. Eu sou ator, cineasta, paulistano. Tenho 37 anos e eu falo aqui de Goiânia. Sou um homem branco, cisgênero, tô de óculos, regata vermelha, cabelos raspados. E esse é o projeto podcast do Básico até a Distribuição em Rede, que foi contemplado pelo edital 12/2023 da Lei Paulo Gustavo, de promoção da cultura LGBTQIAPN+, demais áreas culturais, realizado pela Lei Federal Paulo Gustavo, operacionalizada pelo Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. E eu estou aqui com 3 convidados, o Marco Aurélio, a Cristiane Beatriz e o Luiz Galvão. Vocês querem se apresentar? Olá, Rafael. Olá, convidados. Meu nome é Cristiane Beatriz, sou uma mulher trans. Atualmente faço parte da Unitrans Goiás, que é a Associação Goiana de Pessoas Trans. Também componho a diretoria executiva da Rede Trans Brasil, que é uma instituição nacional. Militante, ativista pelos direitos da população LGBT, mais especificadamente da população trans, travesti, tanto local como nacional. Também, enquanto ativista, faço um trabalho de interlocução no Hospital das Clínicas e no Hospital HGG, numa política de saúde específica para a população trans, travesti, que é o processo transexualizador do SUS. E também compõe a coordenação de um projeto muito necessário aqui em Goiânia e em Goiás, que é o mutirão de retificação de registro de prenome e gênero de pessoas trans travesti. Legal. Eu sou Marco Aurélio, sou ativista do movimento LGBT há alguns anos, né? Sou fundador, um dos fundadores da parada LGBT do estado de Goiás. Não da ONG, né, mas da parada, da manifestação, né, do Dia do Orgulho. Também um dos articuladores e fundador da Associação IP Rosa, do Grupo Oxumaré. E, por último, agora, da Casa de Cultura Afro-LGBT Vovó Maria Conga, em Trindade. Junto com várias outras entidades de Goiás, né, da Grande Goiânia e de outros municípios de Goiás, nós articulamos o coletivo de entidades LGBT e que compõe mais de 14 entidades, né, para fortalecimento, para empoderamento, e estamos aí. Meu nome é Luiz Galvão, sou jornalista, sou escritor e sou guarda civil aqui em Goiânia. Eu sou belenense de nascimento, mas há 30 anos estou aqui no estado de Goiás. Falando de escritor, né? Como eu já tinha comentado antes, são os meus livros, trouxe, depois a gente vai conversar sobre eles. E é uma honra esse convite que foi feito para participar desse programa e poder falar um pouco sobre essa questão muito emblemática, que é o envelhecer. Certo. Então vamos lá, gente. Vamos começar só uma curiosidade. Quando vocês tinham uma ideia do que podia ser uma pessoa LGBT mais velha quando estavam crescendo? Vocês tinham alguma referência na família, na mídia? Vocês pensavam como seria a questão do envelhecimento quando jovem? No meu caso, eu estou caminhando por 60 anos. Então, eu venho da década de 60, e quando isso veio aflorar, anos 70, né? Regime totalmente ditatorial, família totalmente conservadora. Então, foi muito difícil. Aos 15 anos, quando eu realmente cheguei à minha família para falar, houve totalmente uma violência velada. Tipo, vai levar surra de fio elétrico, você não pode, menino tem que brincar com bola, você não pode estar com as meninas, você não pode desmunhecar, que era o termo que era usado isso no estado do Pará, né? Eu acho que em todo o Brasil. Não podia ser afeminado, não, enfim, não podia usar saia,
me lembro muito bem disso. Então, esses fatos, quando vinham de uma forma muito forte. E eu disse não. Apesar de ter tido namoradas, né, enfim, e quase chegar a até noivar, eu disse que não estava certo isso. Não estava certo comigo eu fazer isso. Eu tinha que respeitar, seja namorado ou namorado, para eu poder viver a minha verdade. Então, questão de influência, sim, porque na época tinha que a gente via muito pela televisão um programa do Bolinha, né? Tinha um quadro muito interessante, e muitos aqui vão lembrar, do Eles e Elas, né? Era um programa que tinha um espaço, por mais pequeno, de 10, 15 minutos, mas tinha um espaço. Eu achava aquilo fantástico, porque ali eu via um espaço de pelo menos ver, já que eu não conversava, pelo menos ver. Então, isso para mim era um alimento. No meu caso, eu sempre, desde criança, nunca me identifiquei com o gênero ao qual foi me atribuído ao nascimento. Então, o meu pensamento único e incessante sempre foi a busca pela transição. Sempre pensei em me tornar a mulher que eu sou hoje, né, em me tornar aquela mulher que só existia no meu psicológico, porque por conta do conservadorismo, por conta da minha criação, eu venho de uma família do interior de Goiás, da zona rural. Então, fui criada num ambiente não agressivo, mas bastante conservador. Um conservadorismo no sentido de que eles também não compreendiam a pessoa que eu era. Eu sabia que eu era uma menina, né, uma jovem, adolescente, mas eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. Porque na minha época, há 40 anos atrás, porque eu já passei dos 40, então não tinha a informação que nós temos hoje, né? E redes sociais, a internet, e até mesmo na mídia, em TVs, né? Nas novelas. Então, assim, eu vivia muito perdida, mas sempre sabendo que, desde criança, que eu era uma pertencente ao gênero feminino. E a minha busca foi nesse sentido. Então, eu nunca parei para pensar como, nos últimos anos, eu penso na minha velhice, né, de como vai ser minha velhice. Isso é um problema, porque a gente passa por um ciclo de exclusão, passa por essa busca em relação à transição, e a gente, muitas das vezes, vai protelando, né, esse período que é um período que a gente vai discutir aqui depois. Muitas das vezes as pessoas trans, travestis não conseguem chegar por conta de todo esse ciclo de exclusão, mas que precisa ser pensado. E eu não tinha referências, como eu disse, porque não tinha pessoas dentro do meio artístico, né? A gente não tinha ninguém para a gente se referenciar. O que quando eu me identifiquei foi quando eu, pelo Faustão, vi Roberta Close. Então, é um ícone, é uma referência, né, de resistência para as pessoas, mais para as mulheres trans travesti. Então, quando eu a vi e entendi a sua história, eu me identifiquei. Falei, nossa, sou eu. Então, com isso também me deu uma força porque era possível passar pelo processo de transição e me tornar a mulher que eu sempre, desde pequena, desde criança, me sentia. Eu queria começar fazendo uma homenagem ao mês do orgulho LGBT, né? Eu acho que nós estamos aqui fazendo essa discussão importantíssima, que é o envelhecimento da comunidade LGBTQIA+, exatamente no mês do orgulho LGBT. Então, nós estamos, na verdade, nós estamos aqui resgatando quem construiu essa história, né? Que hoje os que não morreram estão na velhice, né? E aí nós vamos discutir agora como que essas pessoas vivem, que sociedade que está aqui, né, recebendo e convivendo com essas pessoas. E aí nós estamos aqui para isso. E aí eu queria colocar o seguinte, que o Rafael perguntou quais eram as referências LGBT
para mim, naquela época, né, de início, quer dizer, nós não tínhamos referências. Essa que é a verdade. Porque as referências o que aparecia na televisão era escracho. Então, todas as imagens, as falas, que não existia LGBT, era de homossexuais, vulgarmente viado e sapatão. Né? Isso que existia. Essa que era a referência. Eu tenho 57 anos, né? E aí, então, olha aí, daqui 3 anos eu sou uma pessoa idosa. Né? No último seminário que nós tivemos no Ministério Público, nós descobrimos que com essa idade é pré-idoso. Né? Então, eu sou um revoltado adolescente idoso, rebelde. Né? Rebelde. Né? Sou pré-adolescente idoso. Então, mas daqui a 3 anos eu sou idoso. Primeiro eu queria afirmar também que a velhice não é doença. Velhice não é doença. Né? A questão é que sociedade que nós temos para receber essa velhice. Então, nós queremos discutir isso aqui. Qual a sociedade que nós temos para receber essa velhice? E aí, o que nós vemos, se a gente for dar uma viajada pelo nosso movimento, vamos falar do nosso movimento, né, de casa. O movimento, ele é juvenil, ele é para jovem. As cores, as imagens, o discurso, a música, o pensar, o organizar os eventos, tudo para jovem. Mesmo que quem construiu isso, né, quem está na cabeça de tudo isso, são pessoas hoje com 50, com 60, com 70. Então, se a gente pegar Luiz Motti, que é o maior ícone, né, do movimento LGBT brasileiro, que está vivo, né, o Tony Reis e outras lideranças aí, lésbicas, travestis, como a Giovanna Baby, né? O que a gente vê são pessoas idosas, mas, mesmo assim, fazendo um movimento para a juventude. O que a gente vê de imagens são corpos de jovens modelos perfeitos. Então, não é dos 57 anos, barrigudo, baixinho. Não é. Não é de um grisalho baixinho que tá nas imagens dos nossos folhetins LGBT. Verdade. Mas, por outro lado, isso é fruto do sistema, né, que nós vivemos, que é o comércio, né, o consumo. E aí o mundo é para a juventude. A comunicação, né, é o que vai ter engajamento em rede social. Isso. Exatamente. Então, é isso. E aí, diante de nós não termos referências, muitos de nós viramos referência para outras pessoas. Isso. Então, por exemplo, eu tenho 30 anos de ativismo, né? Quer dizer, várias pessoas me referenciam por essa historicidade. E aí eu referencio o Luiz Motti, eu referencio o Tony Reis, foram os que vieram, a Giovanna Baby e várias outras pessoas. Goiânia tem um ícone, que é o Mauricinho, que já é um senhor idoso, está acamado, está em casa, né, dependendo das pessoas. Fruto dessa sociedade que não está preparada para receber, para cuidar e para ter os idosos junto com a gente, circulando a cidade, vivendo a cidade, tendo direito à cidade como todos nós deveríamos ter. Mas vocês falaram, vocês não tinham referências. Eu nasci em 86. A referência para mim era o escracho também, era tipo uma Vera Verão. E a morte, tipo, ser homossexual é morrer de AIDS. Então tinha um temor. A minha perspectiva de futuro era a solidão ou a morte, ou por AIDS ou por violência. E vocês não sentem posso estar sendo poliana, mas não sofro de esperança para essa geração, porque eles têm referência. Essa geração de agora, de pessoas vivas LGBT, que são assumidamente LGBT. Sim, tem sim. Enquanto a sua palavra foi tão pertinente, tão oportuna, e em cima do que você está falando, e isso é fato para todos nós, que nós, além de sofrermos a discriminação de idade, de ser o fora do estereótipo de beleza, padrão, nós temos a questão do etarismo. Muito sério. Você apontar o dedo, não, você é a barroca.
que é o termo mais chulo. É a kakura. A kakura. Você não dá mais o caldo. Não. Se você for para uma balada, você vai ficar sentado no cantinho isolado. Acontece muito isso. E eu recentemente assisti a Divinas Divas, da Leandra Leal. Que maravilha, que resgate. Que resgate as precursoras, as que vêm de vanguarda, a que realmente corria da polícia. Sim. Não é? Então, tem sim, a gente vai, às vezes, vai puxando e vai pegando essas referências. E uma menina, eu falo uma menina porque a Leandra é uma mocinha, né, em relação à idade, mas de uma capacidade, de um monstro que traz. Você é da área, você sabe o que eu estou falando, vocês também atuam e sabem disso, que traz, abre, tipo essa cortina, abre aquela cortina e mostra a realidade em cima de fatos, né? Saudosa Rogéria, Jane de Castro, então, e tantas outras que abriram sim o espaço, galgaram o espaço. Tudo bem que era eixo Rio-São Paulo, mas todo o estado, toda a capital, todo município tem o seu eixo Rio-São Paulo. Mas é uma global, né? Então Isso. repercute. E ao mesmo tempo é engraçado porque é uma mulher cis, hétero, que vai mostrar, inclusive, para a comunidade essas referências, né? Muito, muito que interessante. A comunidade não está interessada. Isso. Mas você me respondeu uma pergunta que eu elaborei aqui, que é se vocês sentem que a militância e a produção cultural LGBT contemplam pessoas mais velhas em suas pautas. Na fala do Marcos, eu achei bem pertinente que é preciso lembrar dessas pessoas que pavimentaram, né, todo esse caminho que hoje as pessoas LGBTs, né, mais jovens estão tendo de oportunidades. Claro que a gente ainda precisa avançar muito, mas a gente tem tido algumas conquistas graças à atuação, né, do movimento social LGBT. Mas, infelizmente, a gente ainda continua, né, no triste ranking do país que mais mata LGBTs no mundo, sendo as travestis transexuais as mais acometidas por essa violência. Ainda a gente, dentro de uma estatística, de uma análise e catalogação de violações de direitos e assassinatos contra a população trans travestis no Brasil, né, feita pela Rede Trans Brasil, a rede que eu faço parte, ainda dentro desses assassinatos, das pessoas trans travestis assassinadas, a média dessa idade é de 35 anos, ou seja, a média de pessoas que são assassinadas é de 35 anos, né, fazendo com que a gente pense que a nossa juventude, a nossa população adulta ainda não está conseguindo, por conta da violência, né, recorrente à falta de políticas públicas de segurança, né, chegar, né, à melhor idade, chegar a envelhecer. E aí também isso traz uma preocupação, e aí o movimento social organizado, né, trans, travesti, né, hoje busca outros, incidir em outros locais para a gente pensar dessa população jovem que está aí, né, caminhando nesse local que outras pessoas tiveram que morrer para poder pavimentar, né, como essas pessoas, esses jovens de hoje vão chegar, né, à sua velhice. Em que condições? Temos políticas públicas para isso, por uma população aí, trago para a vivência de travestis transexuais, que não tem abertura no mercado formal de trabalho, consequentemente não tem paga um INSS ou tem condições de ter, né, qualidade de vida na sua velhice, como uma aposentadoria, como a maioria, né, vive de aluguel, porque não se enquadra dentro do perfil que hoje nos projetos de habitação, que configura a família como aquela cis, hetero, normativa, e aí não são beneficiadas nesses programas de habitação, ou seja, essa pessoa que 89,5% da população ainda se encontra como fonte de renda a prostituição, e aí a gente sabe que na prostituição o que manda é um corpo, é a juventude, é isso que vende. Como essas pessoas
né, trans travestis que vivem dessa renda, dessa profissão, vão estar, né, depois dos 50, né, ou seja, não vão poder trabalhar no único trabalho que elas estão inseridas ou que têm oportunidades ainda, não está no mercado de trabalho formal, não teve formação, não tem estudo, não tem uma casa própria. Então, acho que a gente ainda precisa avançar muito, né, e ter um olhar, né, das gestões, do governo, em relação a essas especificidades. E aí, agora, desmistificar que o movimento social sempre pautou as especificidades e reparação histórica dentro do que se quer, do que se diz direito da população LGBT. Muito confundido com privilégios, porque a gente não tem privilégio, a gente não luta por privilégio, a gente luta por políticas públicas específicas dentro das especificidades que a população ainda vivencia, que é de exclusão e de violência. Você podia, Rafael, refazer a última pergunta que você fez aí pra gente? Tá. Se você sente que a militância e a produção cultural LGBT contemplam pessoas mais velhas em suas pautas? Não, a militância ela não contempla. A militância ainda tá focada, mesmo tendo pessoas com maior idade, mas mesmo assim ainda está focada nesse eixo da juventude. A questão cultural passa pela questão da juventude. Aí a gente ainda vive isso concretamente. A gente organiza as paradas aqui em Goiás, por exemplo, organiza as paradas no interior e organiza aqui em Goiânia. E o que a gente vê na estrutura das paradas? É o batidão, é a caminhada longa, as fotos da juventude, é a juventude. E a gente ouve, né? Não, Ti, por que tá tocando essa música quando toca uma música diferente que não é o batidão? Lá em Trindade, né? Na 6ª parada de Trindade, que tava lá eu, a Clis e os outros meninos do coletivo de entidades LGBT, e teve uma hora lá que colocou uma música diferente do batidão, que não era arrastar a bunda no chão, que não era bater a bunda, fazer o quadradinho de 8. Que música que era? Fiquei curioso. Não, aí você tá pedindo demais. A idade não permite. Nós Madonna, estamos falando de envelhecimento, né? Que música, né? Porque pode ser dos anos 90. E aí, não é a música obrigatória da juventude desse momento. Sim. E aí... Fugiu o padrão. Fugiu o padrão do momento, né? E aí, não, Ti, mas essa música aí, não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, mas vocês só querem que os velhos LGBT, que as Kakura LGBT organizem a parada. Aí vocês vêm, participam, pula, dança, beija, abraça, bebe, fuma. E aí? Nós não temos direito a nada? Não podemos socializar isso daí? Colocar a diversidade cultural das músicas, das pessoas, né? Para a pessoa poder pensar. Né? Você acha que essas pessoas não tem uma invisibilidade das pessoas mais velhas na comunidade? Você acha que elas sabem ou legitimam o fato de que são normalmente as pessoas mais velhas que organizam o rolê para elas ficarem botando a bunda no chão? Ela sabe que organiza. Com certeza ela sabe. Com certeza ela sabe. Mas é que é despolitizado, né? Eu acho que essas pessoas sem dúvida vão lá nenhuma. para botar a bunda no chão. Ainda estamos extremamente despolitizado e com a memória curta, porque um dia desse, conversando com uma pessoa, né, que nem posso dizer o nome dessa pessoa, conversando com uma pessoa um dia desse, a pessoa é reconhecida e conhecida aí falei, fulano, nós estamos no mês do orgulho LGBT, vamos gravar um vídeo, né, falando sobre o mês LGBT e tal, do orgulho e tal. Mas por que o mês do orgulho? Falei, mas você já vai em 30 paradas e não sabe por que acontece essa parada? Tropeçou lá e aí vamos fazer a parada. Aí saiu aquele monte de gente gritando com cartaz, com palavra de ordem, com faixa, dançando, bebendo, cantando, colorido. Não sei. Então você tem que estudar. Mesmo em toda parada, a gente falando, olha, vamos relembrar onde tudo começou, né? 69, revolta de Stonewall, bar, né? Lá em Nova York. E
por isso, tinha uma lei que proibia isso e tal, o Estado, e a polícia reprimia a mando do Estado, e aí a revolta, aí uma travesti negra reagiu, e aí todas foram juntos, e foi 10 dias de batalha, toda parada, todos os momentos que nós estamos juntos, a gente fala isso. E as pessoas, né? Então, a gente precisa reforçar isso. Mas vamos para outro ponto da velhice LGBT e o dia a dia, né? Se você pegar aqui, ó, o pai da humanidade hoje, que é o celular, né, e colocar aqui, né, porque a nossa geração, a minha e do Luiz Galvão, nós tínhamos o gueto, né? O gueto e o baixo gueto para a gente poder estar e fazer as nossas pegações e trocar afetos, né? Isso. Nos cinemas da cidade, nos bosques da cidade, nos banheirão, nas boates, que era coisa exclusiva. Tanto é que era GLS, não era, o comerciante nem colocava espaço gays, nem colocava a bandeira do arco-íris. Era espaço GLS, mas tinha um nome qualquer lá em inglês. Isso. E lá é o bar GLS. Aí as pessoas iam para lá para poder se encontrar. E era boca a boca, a divulgação. Que não tinha isso aqui, né? E aí, agora não, agora tem um aplicativo de pegação, que é o Grindr, e outros, né? Eu já tô velho nisso daí. E aí, o que aparece lá? 200% do que aparece lá é jovens. Um ou outro idoso. E quando aparece, é raro. E aí, como é que é a conversa? Quando a gente é clicado, os idosos, os mais velhos, as kakura, quando você vai pagar? Quando não tem violência, palavras violentas, agressão, do nada. Você tá lá, você clica lá para a pessoa e a resposta é assim: seu velho desgraçado, vai morrer, vai caçar o que fazer. É assim que é relacionado. E no meio, na cultura, no dia a dia, como que é visto o idoso no meio do movimento? É o que tem o dinheiro para pagar. Né? Então, é o que vai bancar, é o que vai me bancar. Verdade. Né? É o paizão. É o paizão que vai bancar. Então, a gente precisa realmente fazer essa discussão. E a gente também tem que... duas coisas importantes, né? A primeira foi essa que eu coloquei. A outra questão é que o que salvou o movimento negro de todo o processo da África para cá, pelos navios negreiros, foi a religiosidade, né? Então, a resistência da religiosidade é que salvou, que garantiu o povo negro resistente. O que garante a nossa resistência, o que garantiu a nossa resistência foi a cultura. Se não fosse a cultura, nós tínhamos sido liquidados. Porque se não fosse as artistas LGBTs nas boates, se garantindo, né, e sendo estrelas, como o companheiro Luiz colocou aqui, mostrou o Divinas Divas, quem que seria de nós hoje? Então, nós temos grandes nomes, tanto aqui em Goiás como fora, e nomes que foram para fora, né, LGBT, e nos garantiu pela cultura. Né? Então, eu acho que a gente se salva também nesse aí. Nossa resistência também é essa, né? Pela cultura. Pela cultura. Então, a produção cultural LGBT você acha que representa? Sim. Diferente da militância. Exatamente. Mas mesmo as pessoas mais velhas, você acha? Filmes... Olha, nós temos filmes não, mas tem várias produções artísticas de teatro e de outras áreas que mostra os mais velhos, né? Sim. Que traz essa identidade concretamente. Sim. Eu tô no espetáculo, fazendo a propaganda, mas é que é pertinente, eu juro. Exatamente. Que é a Bicha Oca, que é baseada nos contos Marcelino Freire. Sim, sim. É a história de uma bicha envelhecida. E é esse lugar de rememorar o passado, de um lugar em que era subterrânea a sexualidade, né? Você falou de ir no bosque, de ir no banheiro. As bichas continuam indo. Isso não vai morrer, mesmo as jovens vão. Mas tem essa coisa do aplicativo que é um descarte, é um menu.
E no menu você escolhe o tipo pornográfico. E aí você estava falando das pessoas mais velhas, tem um aplicativo específico para Sugar Daddy. Então a pessoa mais velha é bem-vinda lá desde que ela seja sugar também. Que é o que você falou também. É visto como que tem grana. Eu, trazendo para o recorte da população trans, travesti, eu vejo que ainda temos que caminhar no cenário cultural, Sim. né? Até mesmo de representatividades, porque ainda somos representadas quando se fala de transexualidade, de uma personagem trans, ainda por pessoas cis. E eu não vejo hoje pessoas idosas, né, nesse cenário, né, seja de mídia, seja nas novelas, seja em teatro, né, estamos, como eu falei, né, as pessoas que conseguiram pavimentar para que hoje os jovens pudessem ter essa oportunidade, mas ainda é uma oportunidade muito restrita, né, que não contempla, porque a gente ainda tem poucas pessoas trans ainda nesse cenário, seja de televisão, seja de teatro. Ainda há uma resistência, ainda há uma estigmatização, porque quando se fala de transexualidade, fala de vivências de pessoas trans, travestis, sempre é contextualizado nessa vivência, não como se essas pessoas, como nós, tivéssemos outras vivências. Ou seja, dizer uma personagem de uma pessoa trans, médica, né, ou uma pessoa trans fazendo o papel de uma médica, é sempre contextualizando a vivência dessa pessoa trans, não como se ela não tivesse outra vivência enquanto cidadã, a não ser a vivência de ter passado por um processo de transição, por passar por preconceitos, Que é por traumático, estigmas. né? Pelo trauma. Eu acho que uma diferença importante, pelo menos na produção cultural, é que, na verdade, as pessoas que têm a grana, os produtores, tem um monte de viado, um monte de sapatão, eles que ajudam a pautar. A gente precisa de mulheres trans com poder. Elas estão chegando lá pela política. Está acontecendo. Na política está acontecendo, a passos de tartaruga, mas tudo é pela política, na verdade, né? E, inclusive, vocês veem uma grande mudança nisso, nesse cenário? Na política, as pessoas eleitas da comunidade? Sem dúvidas. A comunidade pensa nisso na hora de votar, vocês acham? Sim, pensa, com certeza. E nós tivemos papel decisivo na última disputa entre os setores esquerda, setor progressista, a unidade da esquerda e do setor progressista contra a extrema-direita. Se não fosse o levante do movimento LGBT, das mulheres, do movimento negro, nós estaríamos numa situação pior do que nós estamos, né? E mesmo no auge do bolsonarismo, né, do retrocesso, da ignorância, do atraso, né, mesmo naquele auge, nós conseguimos eleger várias lideranças trans nas câmaras municipais e nas Assembleias Legislativas. Nós elegemos em pleno bolsonarismo, nós elegemos um jovem negro lá em Curitiba, não é gay, é hétero, maravilhoso, extremamente aguerrido, do movimento negro, do hip hop. Então, nós temos conquistas. E, por exemplo, depois, agora, na segunda eleição, né, a gente ter conseguido eleger 2 parlamentares, mulheres trans, negras, isso é vitória demais. 2, são 500 e tantos deputados. Nós elegemos 2. A gente já acha que é o máximo. Imagina se a gente tivesse elegido no mínimo 26, uma para cada estado, né? Aí nós imagina 26 Érica Hilton e 26 Duda Laberg. Nós estaríamos muito bem no debate. E já estamos com as 2, imagina se tivesse 26. E mesmo as estaduais, quer dizer, nós não temos uma parlamentar, ou gay, ou LGBT, ou trans, né, mulher trans, que é ruim, que não faz o debate,
que não vai para o enfrentamento, que não coloca a extrema-direita no lugar deles, onde eles estão. Então, isso é uma vitória muito grande de todos nós. E aí tem a contribuição do movimento social, que forjou isso no dia a dia, tem a contribuição da universidade, que pautou essa discussão, que pautou esse debate, tem esse comprometimento dos partidos que entraram, principalmente os de esquerda, mas nós elegemos, infelizmente, em São Paulo, no partido de direita, um homem trans, mas que ele não é tão conservador como o partido dele coloca que ele tinha que ser, né? Então, eu acho que nós temos muito avanço. E é um avanço coletivo. É uma reação que é do movimento social, que é dos LGBTs perdidos por aí que não quer fazer militância, e às vezes nem gosta de ativista, e de outros setores da sociedade, né? Que essa vitória nossa. E promete muito mais, porque o assassinato da Marielle foi um jogar água em esterco e terra semeada, entendeu? Implodiu lideranças, mulheres, negras, trans, LGBTs, no Brasil afora. E até para fora, né? Porque na Colômbia nós elegemos uma vice-presidente mulher negra. E tem que ser muito bem pensado isso, que nós estamos num ano de eleição. Então, para você que assiste, para você que acompanha, reflita, não vote no oba-oba, sabe? Tem muita questão que tem que ser discutida, tem que ser escancarada. Então, o momento é importante que haja essa reflexão que você veja que realmente o seu voto vale ouro e não entregue de bandeja para um candidato ou para uma candidata que realmente não vai fazer valer a pena. Isso mesmo, Luiz, porque no período de eleição, período de campanha, todo mundo defende todo mundo. Os candidatos não vai eles esquecem o compromisso partidário deles e ele quer o voto. E aí ele não pergunta seu sexo, ele não pergunta sua orientação sexual, sua identidade de gênero, se você mora na periferia, se você é hip hop, se você não é. Ele quer o seu voto. E aí ele promete. Você vai defender os LGBTs lá, você vai lutar contra a PL lá em defesa dos estupradores. Lógico que vou defender contra, não sei o quê, mas na hora de fazer a votação lá e a representatividade, ele não quer nem saber. Então, a gente tem que realmente ter esse comprometimento e votar quem tem compromisso com as nossas pautas. Só para complementar o meu raciocínio em cima da sua fala, eu moro no interior, periférico, Senador Canedo, que é ao lado. E falo para você, 5 candidatos me procuraram. 5. Dos 5, réplica e tréplica, eu rebati. Qual a sua proposta que você tem? Mostra seu plano de legislativo, que o vereador que vem em cima disso. Só um mandou para mim. E ainda bem que eu digo graças a Deus, que ele colocou realmente o que eu queria ver. A questão cultural, a luta de classe. Era um partido de esquerda. De esquerda, entendeu? Um único. 4 deram uma desculpa, não, tá corrido demais. Tá corrido demais, não, é porque você não tem, é porque você quer o meu voto, entendeu? E sabe que, querendo ou não, eu sou um formador como você é, cada um de nós é o formador de opinião. Então é interessante eu pegar você e trazer aqui para minha área, para minha aba, e você trazer os votos que eu estou precisando, porque interior o número de... O coeficiente é menor. E justamente. Então, não apresentaram, Rafael, Cris. Não apresentaram. Então, aí a gente vê realmente que não tem interesse nenhum. É o interesse só do dia 3, eu acho que é 3 de outubro, 5 de outubro, enfim, de ganhar. Porque nem segundo turno tem lá. A gente está chegando no final. Vocês têm... Que pena. Foi rápido. Vocês têm considerações finais, projetos que vocês querem apresentar para o público? Eu gostaria de agradecer o convite, né, me colocar à disposição enquanto uma militante, uma ativista pelos direitos e cidadania da população, né, mais especificadamente da população trans travesti, né, colocar a Unitrans Goiás também à disposição
nos sigam nas redes sociais, nos provoquem no direct, né, @unitransgo, bem como a Rede Trans Brasil, né, @Rede Trans Brasil, inclusive deixar aqui a informação de que a Rede Trans Brasil executou vários projetos em prol à cidadania da população trans, travesti, a nível nacional, né, projetos em relação à empregabilidade, à segurança pública, à saúde, que estão na bio do Instagram da Rede Trans Brasil. As pessoas podem acessar e estarem interagindo com a gente e somando para que a gente possa, a cada dia mais, buscar políticas públicas efetivas, porque eu costumo muito dizer que não adianta a gente lutar por políticas públicas, conquistá-las, se a gente não provocar a nossa base, os nossos gestores locais para a implementação e efetivação dessas políticas, porque a gente tem aí a criminalização da LGBTfobia, mas a gente sabe que em muitos estados, e especialmente nos interiores, nas periferias, isso não é efetivado, as pessoas não têm acesso para denunciar as violências que são cometidas. A gente tem uma política de saúde específica, que é o processo transexualizador, mas não é realidade em todos os estados, né? Principalmente estados que não têm uma militância mais aguerrida para provocar esses gestores. Então, é chamar mesmo os nossos para essa luta no sentido de reivindicação para a implementação dessas políticas que vêm sendo conquistadas. Muito bem. Bom, como eu falei, eu sou um jornalista, eu sou um escritor, acabei nem falando um pouco do livro, mas vou aproveitar para mostrar. Esse aqui é meu primeiro livro, anos 80, anos 90, que faz parte de uma trilogia. Segundo semestre estou lançando anos 2000, e esse tem a temática LGBT, que vai para o início do século passado, 1920, aproximadamente. E dizer que para você que está assistindo, é uma oportunidade de você escrever, escreva, põe na prática, tira da cabeça e põe no papel. E me procure nas redes sociais. O meu é @LuizGalvão, escritor, e a gente está aqui para trocar ideia, informar e aprender junto. Porque não pensa que a gente está de cabeça branca, que não tem o que aprender, pelo contrário. A gente morre sem saber tudo, isso é fato. Eu vou deixar os 3 aqui para os meus colegas, aqui da banca, eu não vou dar um para o outro, cada um escolhe o seu, é um presente, mas é um presente de coração, tá bom? Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Extremamente importante poder contribuir com esse bate-papo, com esse momento. Eu acho que a gente só tem a ganhar, né? Nessa troca de conversa aqui, a crescer e a contribuir com essa proposta do curso de podcast, que espero que seja só o primeiro de muitos, né? E a gente está aí à disposição, né? O Instagram tanto da Casa de Cultura é Casa de Cultura Vovó Maria Conga, e do Coletivo de Entidades LGBT é Coletivo de Entidades LGBT Goiás, né? E a luta e a resistência a gente faz aonde a gente está, né? E eu acho que esse grupo que está organizando esse curso está de parabéns, né? Eu acho que está dando a sua contribuição. Então, muito obrigado. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Acompanhe nossos próximos episódios. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.